Olha o que eu tenho pra você. Tem um presente pra você. Senta aí pra você abrir esse presente. Eita. Vamos abrir? Vamos abrir aí. Parece uma imagem. Mentira! Mentira! O que tem aí? Foi aprovado? E aí, tá escrito aí? Mostra pra gente. Foi aprovado! Pra onde? Pra onde? Tá vendo? Então o quê? É do quê? É novela! Só manda vir pra cá. É. Chegou um negocinho pra você. O que tá escrito aí? O que tá escrito aí?